Sexta-feira no Gazeta Esportiva. Boa noite, Chico Lang. Boa noite, Michele Janela. Boa noite, Flávio Prado. Boa noite, Michele Janela. Flávio Prado fez aniversário ontem. Parabéns, meus parabéns. Já tenho 50 anos agora. Ai, que bonito. 50 anos. Tá com a pele boa. Já nasceu o dente do siso? Você tirou o dente do siso, Flávio? Não nasceu ainda. Não nasceu. Por isso que ele perdeu o juízo. Você tirou, né? Eu tirei. Perdeu todos os dentes do siso. Perdi os dentes todos. Gente, olha, vamos pro intervalo rapidinho, daqui a pouquinho a gente está de volta para falar do retorno do Palmeiras ao Brasil, depois da participação no Mundial de Clubes, e não dá tempo de lamentar muito não, porque domingo já tem jogo pelo Brasileirão, tem as novidades do São Paulo, que fechou com o Hernan Crespo para ser o novo técnico. Será que vai dar certo? Tudo sobre o Corinthians também, que pega o Flamengo, ai meu Deus, numa partida que pode bagunçar as primeiras posições do campeonato. Segura aí, tem muita coisa pra gente falar hoje aqui. Antes, dicas. Beleza, pessoal? Então, direto pra nossa enquete de hoje, que não dá pra perder tempo. O fracasso no Mundial de Clubes vai influenciar no desempenho do Palmeiras no Brasileirão e na Copa do Brasil? Sim ou não, Chico Lang? Eu acho que vai, Michele. Boa noite. Eu acho que vai sim, porque... Afinal de contas, foi um fracasso mundial, né? Não é mundial, que é uma marca aí de ventilador. É mundial. Quer dizer, foi um vexame assim, internacional e é evidente que agora os jogadores vão querer provar que algo de uma grande catástrofe aconteceu, né? Uma grande tragédia aconteceu. Foi uma coisa fora da curva. E nessa tentativa de provar é que o bicho vai pegar, porque alguns têm capacidade para isso, outros não. Né? O elenco do Palmeiras é formado por 5, 6 jovens, né? E isso vai complicar a barbaridade. Então eu acho que o resultado do Mundial vai influenciar sim, inclusive no técnico, no Abel Ferreira. A confiança, você acha que abala a confiança, Flávio? Sinceramente, eu acho que não. Eu acho que o Palmeiras vai para mim é favorito na Copa do Brasil. O Grêmio vem desesperado. O Campeonato Brasileiro para o Palmeiras já foi, né? Ele já está classificado para a Libertadores, não será campeão, então dá para encarar tranquilamente. Mas vamos aguardar. O time está totalmente desgastado, né? Tem que dar uma segurada aí nesses próximos 2 jogos. Final de semana ele tem um jogo, depois tem 2 jogos que não tem grande importância, e aí guardar as suas para o jogo contra o Grêmio. Eu tenho a impressão que o desgaste foi muito alto, né? Muito grande, tem que dar uma baixada de bola e aí volta ao normal. O desgaste e a falta de prestígio, né? Nossa, que o Palmeiras não fez gol, não fez gol. Com essa derrota, né? 4º lugar, sem marcar um gol no torneio e ainda perder 3 pênaltis, quer dizer, feio. Aí é o fracasso. Com menos 3. Com menos 3. Não é? Olha, entre no site gazetesportiva.com, deixe o seu voto lá. Você também pode usar o nosso QR Code, que aparece aqui embaixo, né? E entrar direto lá na nossa enquete. E vídeos, mande pelo WhatsApp, até 10 segundinhos, 11 99479 1633. Você acha que essa derrota, do jeito que foi essa derrota, influencia nessa sequência final do Palmeiras aí? Porque ainda tem títulos pela frente, ou não, né? Bom, Palmeiras desembarcou hoje cedo em Guarulhos, depois da frustrante participação no Mundial de Clubes. E para quem esperava uma recepção com muitos torcedores no aeroporto, errou feio, hein? Quem foi lá receber eles? Ninguém. Dá uma olhada. Sem título, sem festa. Atuações fracas, recepção no mesmo padrão. Temporada típica, mas os palmeirenses foram presenteados com a glória eterna, com a conquista da Libertadores da América. O problema é que o time viajou ao Catar e não venceu nem do Tigres e nem do Al-Ahly. Melancolia dentro de campo e o clima para a recepção dos jogadores foi esse. Aeroporto vazio. Para não falar que nenhuma viva alma foi vista no desembarque do Palmeiras, o Sérgio, que é integrante de uma torcida organizada e trabalha no aeroporto, marcou presença. Faltou uma vontade de jogadores aí, faltou raça aí. Contra o time jogou nada e contra o Al-Ahly também não jogou nada aí. Jogadores como o Everton e o Luiz Adriano receberam o apoio do torcedor. Já Lucas Lima, que não jogou um minutinho sequer no Mundial, foi o único cobrado. E aí, Lucasinho, e o futebol jogando no Santos? Cadê o futebol jogando no Santos, Lucasinho? Cadê? O Lucasinho tem que voltar a jogar bola naquele futebol que jogava no Santos. O Palmeiras até agora não mostrou futebol nenhum, até agora. Sem conceder entrevistas, os jogadores do Palmeiras voltaram para a academia de futebol e foram liberados. O Verdão, que foi ao Catar para conquistar o mundo, voltou sem medalha e para a realidade do Brasileirão. Treino amanhã e jogo já no domingo contra o Fortaleza.
é. Olha lá que clima de fúnebre. Olha, eu, Michele e Flávio e amigos, eu acho que os jogadores do Palmeiras erraram. Deveriam parar sim para falar, para dar uma entrevista, uma satisfação. Afinal de contas, a imprensa é o intermediário entre o jogador, né, o artista da bola, vamos dizer assim, e o público, o grande público. Acho que é protocolo de Covid. Não, eu acho que não é protocolo de Covid, não. Uma paradinha ali para dizer alguma coisa seria legal, né? Não custava nada, né? Principalmente o Everton, né? O Everton que foi hoje é tido o melhor goleiro do Brasil, mesmo não tendo uma grande atuação no campeonato lá do Mundial. Mas ele, para mim, foi o melhor do Palmeiras. Sim, sem dúvida nenhuma. Foi o que deu menos vexame, né? As bolas que foram pro gol, ele pegou. Podia ter sido pior. Podia ter sido pior. Então, pelo menos ele deveria ter parado. Eu e o Flávio viemos de uma época diferente. Quando a gente ia no aeroporto com vitória ou com derrota, os caras paravam para falar. Tinham personalidade suficiente para segurar a barra. E, às vezes, grandes jogadores, por exemplo, Serginho Chulapa, podia estar nervoso, bravo, mas parava. Nem que fosse para xingar a gente, mas parava, né, Flávio? É assim, eu acho que nós estamos entrando numa nova realidade. Faz tempo que está assim, está na hora de cair a ficha. Precisa parar com esse negócio de achar que o futebol brasileiro é muito melhor, ou o futebol da América do Sul é muito melhor que o futebol africano, muito melhor do que o futebol da Ásia. Não é. Não é. Eu não sei se algum outro time da América faria melhor do que o Palmeiras fez. Ele perdeu de 1-0 do Tigre, mereceu perder, mas poderia ter empatado. Ontem poderia ter ganhado nos pênaltis. É o primeiro que fica em quarto lugar, mas não o último. Seguramente outros ficarão também. Hoje é o futebol da Europa num patamar e o resto no outro. Então criou-se uma grande expectativa. Criaram porque quiseram, porque não tinha como ganhar do Bayern de Munique. E nenhum time brasileiro, nada, não tinha nenhuma condição. O Bayern não passeou e levou no ritmo que quis o jogo, como também no primeiro jogo. Então, eu acho que está na hora de cair na realidade. O Palmeiras, hoje, faz 13 dias que ele ganhou o maior título dos últimos 20 anos. O Palmeiras ganhou uma Libertadores da América que não é fácil, que não é simples. Os caras não curtiram, não tiveram tempo de um jantar, não tiveram tempo de nada. Então, sabe, eu entendo que tem muitos atenuantes. Não jogou nada, isso é verdade, realmente não jogou nada. Mas não sei se algum time brasileiro jogaria melhor nessas circunstâncias. O time do Palmeiras não teve tempo sequer de comemorar com a família. Nada, o resultado, nada, zero. Então, realmente, foi abaixo do que se esperava? Evidente que sim. O Palmeiras jogou bem? Não jogou nada em nenhum dos dois jogos. Mas também criou-se uma expectativa acima do que podia fazer. O Palmeiras e qualquer outro time brasileiro. Então, faz parte, né? É bom acostumar, viu? Não é o último time da América do Sul que vai ficar em último lugar no torneio. Flávio, mas para um pouco. O Palmeiras tem um elenco de tirar o chapéu. 2 jogadores para cada posição. Será que tem mesmo? Tem. Não, hein? E outra coisa, apostou numa garotada que estava valendo de 20 milhões de euros para cima. Agora, com essa derrota no Mundial, está valendo muito menos do que valia antes. Não sei não. Hein? Eu acho que sim. Eu acho que a molecada agora, o que pode salvar a molecada é a convocação do Tite, né? Que aí a seleção brasileira sempre valoriza o jogador. Dá visibilidade, né? Vamos para a Academia de Futebol. Alexandre Silvestre chegando para falar mais desse Palmeiras que está juntando os caquinhos depois dessa participação no Mundial. Boa noite, Silvestre. Boa noite, Michele. Juntando caquinhos e juntando também, olha só, vou pedir para o Belo aqui, o nosso Márcio Gabriel, mostrar as grades de ferro verdes, dezenas e dezenas de grades aqui em frente à Academia de Futebol. Só que foi uma logística do pessoal da Academia, do Palmeiras, para uma eventual festa na volta do Mundial. Ou com uma campanha bonita, com um vice-campeonato, ou até mesmo com o título. As grades continuam por aqui. Eu recomendaria que elas ficassem mais um tempo, porque o Palmeiras tem final de Copa do Brasil ainda. No dia 28 encara o Grêmio na Arena do Grêmio, 28 de fevereiro. E no dia 7 de março, o jogo da volta aqui no Allianz Parque. De repente, essas grades serão necessárias para controlar o êxtase da torcida palmeirense, que pode sim ainda comemorar nessa temporada mais um título. Além do Paulista, a grande Libertadores da América, título histórico, quem sabe a Copa do Brasil. Falando ainda de Mundial, jogadores não conversaram com a imprensa no aeroporto, o Celcinho estava lá, é bem comum isso ultimamente, como vocês disseram. Agora, quem falou foi o Abel, horas antes, ainda no Catar. Eu queria destacar um trechinho da coletiva dele pós-derrota para o Al Ahly
do Egito, 4º lugar para o Palmeiras. E as explicações do Abel Ferreira, que a gente tanto elogiou, né, Michele, por ótimas entrevistas, por um discurso sensato, um rapaz articulado, mas eu acho que ele andou vendo um outro Mundial de Clubes. Era tão simples reconhecer que o Palmeiras jogou mal, mas enfim, Abel Ferreira para vocês. De dentro que nós fazemos a análise e que corrigimos aquilo que está mal e continuamos a fazer aquilo que está bem. Portanto, com toda a humildade te digo, saio daqui mais rico porque nunca tinha aqui estado, sou muito jovem, para mim foi tudo novo, foi uma experiência nova, gostava muito de ter ganho, mas mais uma vez assumo, os nossos adversários conseguiram ser mais competentes, eu como treinador tenho a certeza que muita gente queria estar aqui no meu lugar, queriam estar aqui também no lugar dos meus jogadores e nós temos que aprender com esta experiência, porque isto nos vai seguramente nos tornar mais fortes. Saímos daqui com cicatrizes, saímos daqui com alguns golpes, mas seguramente que no futuro estas cicatrizes nos vão tornar mais fortes e mais preparados para quando treinadores e jogadores jovens, para quando isto acontecer, poder dar uma resposta com toda a aprendizagem que fizemos. Bom, Palmeiras que voltou, como o próprio Abel disse, arranhado do Catar, arranhado com esse 4º lugar do Mundial de Clubes, já está planejando essa temporada de 2021, né, pensando em reforços, que é um atacante. A imprensa inglesa, no caso, a Sky Sports, está cravando que o Palmeiras fez uma proposta de 2 anos de contrato para o Diego Costa, brasileiro, naturalizado espanhol, jogou Copa do Mundo, jogou no Chelsea, estava no Atlético de Madrid, rescindiu o contrato com o clube da Espanha agora no começo do ano. Ele custa muito caro, ganha muita grana, é tipo o Hulk, tá? A imprensa inglesa crava a proposta do Palmeiras, o Palmeiras oficialmente nega, mas cavocando, existe sim uma pequena possibilidade desse centroavante chegar depois da Copa do Brasil. É pequena, mas existe. E o que vocês acham do Diego Costa no Palmeiras, Chico e Flávio? Bom, eu acho que é um grande jogador, né? Um grande jogador, custa caríssimo, né? Tá, o nível, em termos de salariais, assim, ao nível do Hulk, né? Que o Atlético Mineiro levou, e vai ser uma contratação de peso, finalmente um centroavante, né? Que o Palmeiras não tem esse centroavante. Desde que mandou embora o Daverson, né, que era meio assim, porra louca, né? Não teve até agora um cara para substituir. Então, é verdade que fica rodando ali, né? Todos são segundos atacantes, nenhum deles é centroavante. Esse não, esse é centroavante e merece o nosso respeito, só que custa caro. Mas como o dinheiro não é problema para a patrocinadora do Palmeiras, eu acho que o cara deve vir. O Palmeiras está devendo 150 milhões de reais. Patrocinadora não, mas o Palmeiras está. E agora não pode botar dinheiro, simplesmente fazer aporte. Então, assim, bom jogador, claro, seria uma atração, seria ótimo. Mas eu não sei se vai ter bala para isso não, viu? Sinceramente, a coisa está muito bem pensada lá, a ideia é apoiar a molecada. Se pudesse livrar dos inhacas lá, que a gente já sabe quem são, eles vão se livrar, o problema é quem quer, né? Nossa, tem muito inhaca, né? Pois é, o problema é quem quer os inhacas. Felipe Melo é um deles. E vão ter que vender garotos, embora não queiram, mas vão ter que vender, né? Então aí vai ter uma entrada de dinheiro, não sei se vai vai pegar o dinheiro de um garoto e meter no Diego Costa. De novo, belo jogador, mas e para pagar? Redação de Esportes, Jonas Campos trazendo as novidades do Corinthians. E essa história do Gignac no timão, hein, Jonas? A conversa esquentou, mas já deu uma esfriada, né? Só brincadeira? Conta pra gente. Pois é, Michele, boa noite para você, para o Chico, para o Flávio, todo mundo que acompanha o Gazeta Esportiva. Enquanto o Palmeiras sonha com o Diego Costa, o Gignac é assunto no Corinthians, claro. Foi o carrasco do Verdão no Mundial de Clubes, né? Fez o gol do Tigres que eliminou o Palmeiras na semifinal. Na ocasião, nas redes sociais, o Gignac, para comemorar a vitória, postou um Vai Corinthians. Isso gerou uma euforia danada. Só que ontem, quando o Tigres perdeu a final para o Bayern de Munique, o ex-goleiro Marcos, que adora uma polêmica nas redes sociais, deu uma cutucadinha no Gignac. Publicou uma foto do francês e escreveu: gritou Vai Corinthians, já virou vice. Sem novidade, escreveu o Marcão, dando uma cutucada no Gignac, mas horas depois o francês, que pelo visto também gosta de uma polêmica nas redes sociais, rebateu o Marcão, escrevendo a seguinte frase: seu time de 6 ficou em quarto.
e ainda repetiu um Vai Corinthians com figurinhas de gaviões, né? Se referindo aí a Gaviões da Fiel, principal organizada do Corinthians. Então, a torcida corintiana caiu numa euforia danada. Será que o Gignac vem? Mas claro que é fora da realidade financeira do Corinthians, que passa por uma crise e tanto no âmbito financeiro. E hoje, inclusive, o José Colagrossi, que é superintendente de comunicação e marketing do clube, postou a seguinte mensagem no clube: algo em torno de 4 milhões de reais brutos por mês para um ótimo jogador de 35 anos num calendário de 2 jogos por semana. Além disso, como se sentiriam os nossos craques no elenco vendo alguém cair de paraquedas, ganhando de cara muito mais do que eles? Isso é muito difícil a vinda do Gignac, impossível, né, no aspecto financeiro, teria que ter alguma parceria ou algo do tipo, mas a diretoria do Corinthians colocou os pés no chão e, claro, deu uma esfriada em toda essa euforia. O Gignac, mesmo se não vier para o Corinthians, e, claro, provavelmente não vem, já é um ídolo pelo que fez com o rival Palmeiras lá no Mundial do Catar, Michele. Tá certo, Jonas. É muito dinheiro, não dá, né? Não, é muito dinheiro, mas eu acho assim, eu já disse aqui, eu acho que existem muitas empresas francesas do Brasil, multinacionais, ligadas aí ao automobilismo, por exemplo, a Renault, a Peugeot, tem outras, a Klabin, por exemplo, que faz papel, hoje tem outras atividades. Essas empresas poderiam sim financiar o Gignac, né, pagando boa parte do salário dele e o Corinthians pagando o que paga para os outros. E esses patrocinadores completariam, né, o salário do Gignac, né, como fizeram com o Ronaldo Fenômeno, né, que a Neoquímica bancou o Ronaldo Fenômeno e o Corinthians pagava para ele por mês 500 mil reais. Né? Na época era isso, 400, 500 mil reais. E o resto, para atingir os 2 milhões e pouco, quem pagava era a Neoquímica. E deu muito certo. Eu acho que o futebol está precisando de atração. Lamento essa declaração aí do diretor de marketing do Corinthians, que a gente já está vendo que ele não pensa grande, ele pensa pequeno. E, como dizem os empresários que eu conheço, é na crise que a gente cresce, né? Eu, como não sou empresário, na crise é que eu me ferro, né? É o contrário, mas os empresários falam o contrário. Na crise é que a gente cresce. Então, está na hora do Corinthians botar uma mentalidade empresarial, né? E ver se cresce um pouco e trazer o Gignac, né? Bom, e o Flávio nem falou. O Corinthians está devendo as calças, né? Não dá. Não consegue pagar marmita, vai trazer o jogador de 4 milhões? Não dá. E por que causa, motivo, razão ou circunstância ele sairia do México, onde ele está sossegado, para vir jogar no Corinthians? Não tem nenhuma explicação. Olha, domingão tem Flamengo e Corinthians no Maracanã, um jogo que pode deixar o Timão com um pé na Libertadores e mexer diretamente na briga pelo título, sem contar com o clima de revanche, né? Vocês lembram daquela goleada sofrida no primeiro turno? – 18 de outubro de 2020. Dia histórico e difícil de esquecer. O mesmo Flamengo que em 2018 fez 3 aqui na Arena, até então o pior resultado do Corinthians jogando em Itaquera foi além deste domingo. Uma goleada histórica que coloca ainda mais dúvidas sobre o futuro do Corinthians em 2020. Até uma goleada de 3 gols era mais ou menos o que estava no pacote. Surpreendeu porque o Corinthians foi bem no primeiro tempo, né? E aí esse foi o problema. O Corinthians foi para uma trocação de MMA. Ele quis pegar um adversário que é mais forte do que ele, que é maior do que ele, e começou a trocar socos. Ia lá, tentava dar um soco, deixava a guarda baixa. Na hora que ele tomava o soco do outro era muito forte e entrava. Aí o dele ia lá, não entrava. O do outro ia lá e entrava. O Corinthians criou uma cultura que faz com que ninguém espere que o Corinthians vai tomar 5 gols, mas é fruto de uma mudança de planejamento, troca de técnico, uma reformulação do elenco.
Um chacoalhão sonoro 5-1 logo no início do trabalho de Wagner Mancini à frente do Corinthians. Esse era o meu segundo jogo apenas no Corinthians. O Flamengo tinha naquela oportunidade um outro treinador, as equipes viviam outra fase no campeonato, entendeu? É verdade, Mancini, muita coisa mudou e o Corinthians hoje briga mais em cima na tabela de classificação e quem diria, luta por uma vaga na próxima Libertadores? O Mengão, vivo com Rogério Ceni no comando, tenta manter o status de campeão brasileiro. Eu acredito no Flamengo mais motivado, o Corinthians jogando, e um time muito melhor, né? O time reserva do Flamengo jogariam 6 ou 7 do lado do Corinthians. Eu acho que é outro cenário. O Corinthians de hoje é um time muito melhor do que aquele que tomou 5-1. Acho até que o Flamengo naquela época também era um Flamengo melhor. Não acredito que vai ter goleada nesse jogo, mas não acho que dá para descartar. Hoje a defesa do Corinthians não passa segurança nesse sentido. Flamengo e Corinthians, Corinthians e Flamengo, dois gigantes das massas e multidões que têm invertido os papéis ao longo da história. Na década de 80, 84, a capa da Placar dizia por que o Corinthians não é o Flamengo, sendo que os dois tinham grandes torcidas. Então um time era super campeão e o outro ali tentando ganhar um paulista a cada 3, 4 anos. Essa capa da Placar ali ficou muito famosa. Depois se lembrou muito dela quando o Corinthians campeão do mundo e o Flamengo ali tentando lutar contra rebaixamento. E agora, depois de alguns anos de organização do Flamengo, essa situação parece ter invertido de novo. Se tem um clube que tem capacidade para fazer o que o Flamengo fez, de questão de pagar as contas, conseguir um alto valor de investimento, montar um grande time, se tem um clube capaz disso, é o Corinthians. Gigantes que, no fundo, são irmãos em potência, alcance, história, torcida. Mas quando a bola rola, um pode complicar, e muito, a vida do outro. O que vocês esperam para esse jogo? Olha, não é a primeira vez que o Flamengo precisa do Corinthians, precisa vencer o Corinthians para ter chance de ser campeão. Isso já aconteceu, foi no ano que eu me lembrei que o goleiro é o Felipe. Que saiu do gol, né? O detalhe do gol, ele nem pulou no gol, né? Ele falou pro cara chutar, chuta aqui do lado direito. Aí o cara bateu do lado direito, fez o gol, o Flamengo ganhou, acho que de 1-0 e acabou sendo campeão. Caiu no colo do Flamengo, o Corinthians entregou o jogo pro Flamengo só para prejudicar o São Paulo e o Palmeiras que estavam na disputa. Então não é a primeira vez que o Flamengo precisa do Corinthians, só que dessa vez o quadro é diferente. No passado, o Corinthians não precisava se classificar para nada, né? Ele estava em outro patamar. Dessa vez não, dessa vez o Corinthians precisa vencer o Flamengo, porque empatou o último jogo de forma muito estranha, 3-3, foi um grande jogo, tudo, mas não era para perder, não era para empatar, foi quase uma derrota, né? E agora precisa desses 3 pontos para continuar na briga pela 7ª ou 8ª posição aí para se classificar para a Libertadores. Então, eu acho que vai bem aí um pouco de cautela e canja de galinha, né, seu Wagner Mancini? Não sair que nem um louco pro ataque, né? Respeitar um pouco o Flamengo, porque o Flamengo hoje tem o maior time do Brasil, pode não estar jogando o melhor futebol, mas tem o melhor elenco, o maior time do Brasil, né? E vai jogar praticamente com a força máxima, né? Então a gente tem que tomar cuidado, tem que respeitar um pouco o Flamengo. E aí, mas não jogar na retranca, que é diferente, né? Eu acho que ter cautela não é necessariamente jogar na retranca. Se o Flamengo jogar tudo que pode, ele ganha. É muito melhor que o Corinthians evoluiu, melhorou. Óbvio que goleada eu descarto, praticamente impossível, mas evidentemente o favoritismo é do Flamengo, que dependendo dos resultados pode até assumir a liderança no final de semana. Pois é. Bom, o São Paulo oficializou a contratação do Hernan Crespo como novo técnico e olha, ele já chega com a missão de resgatar o bom futebol do time. Antes disso, o José Paes está posicionado e tem notícias pra gente, José Paes, é isso? Boa noite, José. Boa noite, Michele. Boa noite para você, para o Chico, para o Flávio, para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva. Pois é oficial, Hernan Crespo, de 45 anos, argentino, ex-Defensa e Justiça, é o novo técnico do São Paulo, contrato de 2 anos,
O São Paulo publicou lá no Instagram, nas suas redes sociais, que fechou com o Hernan Crespo. A tendência é que o Crespo chegue aqui no Brasil, desembarque na cidade de São Paulo na segunda-feira ou na terça-feira da semana que vem. Mas existe uma cautela da diretoria quanto à estreia, o dia em que vai estrear Hernan Crespo no banco de reservas do São Paulo. Isso porque a diretoria entende que tem uma adaptação ao Brasil, ao nosso calendário, ao jeito que a gente trabalha aqui e também há um medo de que o Crespo assuma agora na vaga do Marcos Visoli e aí desande a coisa de vez. Então, por enquanto, Hernan Crespo deve estrear só depois do Campeonato Brasileiro, só depois do fim desta temporada. Por enquanto, Marcos Visoli segue como técnico interino do São Paulo, inclusive para essa partida do domingo, agora 8h30 da noite, contra o Grêmio lá no sul do país. E lá no Instagram, viu, Michele, o Júlio Casares, presidente do São Paulo, e o Muricy Ramalho, coordenador técnico do Tricolor, falaram sobre a contratação de Hernan Crespo. Vamos dar uma olhadinha. É com muita satisfação, São Paulino, que estou aqui para comunicar oficialmente a contratação de Hernan Crespo. Grande profissional, com mentalidade vencedora, com trabalho muito planejado e que está em linha do que nós pensamos para o São Paulo. Hernan Crespo tem uma história vitoriosa. Hernan Crespo foi um grande atleta e é um técnico muito promissor. E agora, com o DNA do São Paulo, de competitividade e de mentalidade vencedora, teremos um comandante com uma comissão técnica altamente profissional para que juntos possamos restabelecer o São Paulo nos caminhos das vitórias e nos bons resultados. É um time aguerrido, um time de velocidade, um time que pressiona o adversário. Tudo isso ele mostrou pra gente, então a gente está feliz porque acho que o torcedor de São Paulo pensa assim no futebol, né? E um time bastante competitivo. O São Paulo sempre foi competitivo, né? E é o que nós procuramos com esse treinador. E aí eu pergunto para o Flávio Prato, que já sabia disso tudo no domingo, você acha que foi uma boa jogada? Você acha que o São Paulo acertou na contratação do Crespo? Olha, é difícil saber. O São Paulo ele criou um patamar de ideia de jogo e seguiu essa linha entrevistando 10 a 12 profissionais. Com o auxílio de um scouter, a gente já contou essa história, né, lá do Shakhtar. E chegaram muito próximo do perfil que eles entenderam como ideal com o Crespo e com o português, o Vitor Pereira. O Crespo ficou mais aceitável, mais palatável em termos de dinheiro. Alguns foram descartados por causa da grana, né? André Vilas Boas e tal. E o Hernan Crespo, ele fez um trabalho muito legal no Defesa e Justiça, muito parecido com o que o São Paulo jogava com o Diniz, com os toques pessoais, etc. Então essa linha de trabalho, essa ideia de trabalho é que vai ser adotada. Agora, há um problema muito sério. O São Paulo não tem dinheiro. O São Paulo vai ter que inventar jogadores. E vai pagar 10 vezes mais para o Crespo e para a comissão do que pagava lá no Defesa e Justiça. É bem possível. 10 vezes mais? Porque lá é um time muito inferior ao São Paulo, obviamente. E então vai ter um trabalho onde o Muricy vai trabalhar muito, o Biasotto também com a base, para tentar juntar forças para criar jogadores e contratações pontuais. Então ele não vai ter muito material humano. A vantagem é que ele sabe disso. Ele sabe disso. Então, vamos ver, vamos aguardar. E acho que ele vai começar a trabalhar rapidinho. Chegar e já começar a trabalhar. Eu imagino que será assim. Porque todo técnico argentino tem uma coisa diferente um pouco do técnico brasileiro. Ele tem coragem, né? Ele tem coragem de chegar e assumir. Assumir tanto as virtudes, né, que ele tem, como os defeitos. Então ele sabe que ele vai pegar um time de São Paulo que está delapidado, né? Que tá podia jogar, hein? Quebrado, né? Podia jogar, né? Ele podia jogar de centroavante. Aliás, não se sabe quem vai ser o centroavante do São Paulo. Já nós vamos falar. Põe o Crespo. O Pablo está suspenso, né? Bota a camisa 9 para ele. Né? Próxima temporada é capaz dele fazer gol. Põe o time aí com o Crespo, o Miller. Né? Já que está pondo os coroas, põe o Miller também. Então, quer dizer, ele como jogador tinha uma personalidade muito forte. Né? Muito forte, né? Foi campeão do mundo pela Argentina. Jogou muito com o Ronaldo. Jogou muito com o Ronaldo, lá do Ronaldo Fenômeno. Então, quer dizer que ele tem até uma admiração pelo futebol brasileiro, né? Isso ele tem mesmo. Agora, no São Paulo ele vai dar certo? Eu acho que só não dá certo no São Paulo quem não tem condições de dar. Porque o São Paulo é um time que não cobra tanto quanto o Palmeiras, quanto o Corinthians.
A torcida do São Paulo, a Independente, ela é violenta fora de campo. Dentro de campo, ela não é que ela apoia o time, mas também ela não fica pressionando, entendeu? Então, eu acho que o Crespo vai chegar, vai conseguir implantar a filosofia de trabalho dele, com esses 5 caras que ele vai trazer, né, como o Muricy Ramalho. O presidente Júlio Casares pouco vai intervir, né, nesse trabalho dele, não vai intervir, vai deixar tudo com o Muricy, com o Crespo, e eu acho que o São Paulo vai acabar se acertando. Então, olha só, Chicão, o novo treinador tricolor já chega com a missão de resgatar o bom futebol do time e encerrar um jejum de vitórias que dura desde o ano passado. Olha só. Essas imagens que vocês estão vendo aí em casa agora são imagens da última vez que o São Paulo ganhou um joguinho de futebol profissional. Obrigado por vibrado! Faz tanto tempo que nem vacina a Anvisa tinha aprovado, nem bi da Libertadores o Palmeiras era. Voltemos ao dia 26 de dezembro de 2020 para uma partida que envolveu 2 tricolores lá no estádio Mário Filho, o famoso Maracanã. Naquela ocasião, melhor pro Tricola paulista. Vitória por 2-1 com 2 gols do Brenner, que nem aqui tá mais, já foi lá pros States, pro FC Cincinnati. Desde então, desde o dia 26/12, o São Paulo já entrou em campo em 8 oportunidades, uma pela Copa do Brasil e outras 7 pelo Campeonato Brasileiro, e nada de vitória. Se a gente considerar só os jogos pelo Brasileirão nesse ano de 2021, foram 4 derrotas e 3 empates, um aproveitamento baixíssimo de apenas 14,2%. Nessas 7 partidas, o tricolor marcou míseros 7 golzinhos e levou 15, 5 só na goleada pro Inter no Morumbi. A título de comparação, a única outra equipe que também não venceu ainda no campeonato em 2021 é o já rebaixado Botafogo. O Fogão fez 8 jogos nesse ano, perdeu 7 e empatou 1. Vai ter que trabalhar bastante o novo treinador do São Paulo, hein? O time encrespou com a vitória e não sai de jeito nenhum da fase ruim. Pois é. Olha, eu vou dizer uma coisa para você, Michele, Flávio e amigos. O Crespo vai ter trabalho, evidentemente que vai, principalmente para dar uma erguida no moral do time, né? Porque a parte psicológica, né, do time. Psicológica, porque não é possível um time de repente conseguir ficar 7 pontos na frente de todos, praticamente com o título na mão. E esse ano, até agora, não ter vencido um jogo. O número aí é gritante. Um jogo pela Copa do Brasil e 7 pelo Brasileirão. São 8 jogos sem vitória. Quer dizer, são no Brasileirão 4 derrotas e 3 empates, 14,2% de aproveitamento. Quer dizer, isso é campanha de time rebaixado. Campanha de time rebaixado. Se não fosse a gordura do primeiro turno, o São Paulo estava em palpos de aranha. O problema é, então, e é o mesmo time que conseguiu a gordura, portanto, alguma coisa tem que ser acertada aí, né? Ele conseguiu e ele perdeu. Agora está na hora de dar uma ajeitada na casa, mas tem que trocar muita gente, tem muito jogador que... Também tem não dá, né? Não dá, né? Não tem condição de jogar no São Paulo, não. Tem alguns caras que Deus ajuda muito, que Deus abençoe, mas vai ajudar em outro lugar, né? Quem, por exemplo, o Juan Fran é um, né? Que acho que o Juan Fran vai sair, ele vai sair mesmo, vai acabar o contrato. Ele já se aposentou. Mas não é só ele, não. Hernanes é outro que deve também tomar... Deve sair. Nossa, o Hernanes é o que eu pensei assim, gente, ontem à noite eu estava pensando, será que o Hernanes ainda está no São Paulo? Pois é. Mas esses não jogaram, né? O Juan Fran até jogou. Tem muito cara aqui. E o Daniel Alves, se bobear, também dança. Né? Pelo menos está jogando. O Daniel, ele não está recebendo, né? Trabalhar sem receber também não é muito bom, não. Mas sim, pode ser até que saia, não sei, talvez. Mas por que o Daniel Alves está no São Paulo, está jogando e não está recebendo? Não está recebendo porque o São Paulo não tem dinheiro. Está jogando porque ele é profissional, né? Ele é profissional. Ou seja, merece respeito, esse é o ponto. Isso né? Às vezes cobra-se do cara e o cara não recebe, é complicado, né? É complicado. Pessoal, olha só, esse ano é ano de você se especializar, então
Pós-graduação em jornalismo esportivo é na Casper Libero, aulas com Flávio Prado, com Celso Cardoso, comigo. O Chico Lang vai dar palestra também, explicar sobre o dia a dia do mercado de trabalho, um curso que você aprende na prática e você vai trabalhar com a nossa equipe da redação da Gazeta Esportiva e do Mesa Redonda, beleza? Quer aprender na prática jornalismo esportivo? Vem para a pós-graduação da Casper Libero. Se inscreva lá no site casperlibero.edu.br/pós-graduação. Tá? Lá tem todas as informações. E recadinhos do WhatsApp. Boa noite, pessoal da Gazeta. O Palmeiras ganhou um título que ele nem esperava, que é a Libertadores. O restante é lucro. Vanderlei do Itaim Paulista, um abraço. Boa noite, bancada da Gazeta Esportiva. Aqui é o Fábio de Mauá. Enfim, não vai influenciar em nada. O Palmeiras vai entrar em campo, mostrar superioridade e vai ganhar a Copa do Brasil. Beleza, Chico Lang? Anota aí. Boa noite, Michele. Boa noite, Chicão. Com certeza. Vai influenciar e muito, Flávio. Tomara que o time não tenha perdido a confiança, né, Chicão? Olha, bom, você vai torcer para que tenha perdido a confiança. Não, né, eu não, que isso. Deixa eu só passar para o pessoal as nossas redes sociais. Anotem aí, Facebook/Gazeta Esportiva, Twitter e Instagram, @Gazeta Esportiva e o nosso canal do YouTube, youtube.com/Gazeta Esportiva. Se inscreva no nosso canal do YouTube. Vocês já viram o Vampeta tirando a camisa? Isso aí é lá no canal do YouTube do Mesa Redonda. Ah, não é no YouTube, é no YouTube, no Instagram do Gazeta Esportiva. Foi um sucesso. É verdade. E domingo... Ele mostrou o tigre. Domingo vocês verão Vampeta e Miller em situação difícil, hein? Não percam! Domingo tem o duelo de embaixadinhas, Flávio? Sim! Domingo! Quero ver. Eu também quero ver. Agora a gente volta com o Silvestre da nossa redação. Silvestre, Palmeiras pega o Fortaleza no domingo. Mas é complicado esquecer o que rolou no Mundial, né? Será que essas péssimas atuações vão ter influência na sequência do futebol do time? Sempre tem, Michele. O Abel Ferreira, com certeza, eu não estou na redação, faz parte também, porque eu fiquei tantos dias aí na redação, né? Que eu estou até feliz de ter saído um pouquinho e vindo aqui para a porta da academia. O Abel Ferreira... com certeza já está trabalhando tanto a questão tática, posicionamento, já fez isso até para o jogo da disputa do terceiro lugar no Mundial, não deu muito certo, mas também está trabalhando o mental dos jogadores, que foi um dos pontos negativos dessa péssima campanha do Palmeiras no Catar. Você disse que o Palmeiras joga domingo contra o Fortaleza, hoje folga para a galera que chegou de manhã, amanhã tem treino aqui na academia, domingo no início da noite, Fortaleza no Allianz Parque pelo Campeonato Brasileiro, o Palmeiras praticamente cumprindo tabela no Brasileirão, de olho muito mais nas finais da Copa do Brasil contra o Grêmio, deve ir a campo nesse primeiro jogo depois do Mundial, acredito eu, com um time reserva, para dar uma descansada e uma poupada nessa galera aí, e aos pouquinhos o Abel vai remontando esse time, até porque terá jogo contra o Coritiba na quarta-feira que vem fora de casa, e na sexta-feira encara o São Paulo no Morumbi. O Zé Paz preparou uma reportagem pra gente a respeito do Mundial. Sinto muito, torcida do Palmeiras. Essa aí vocês podem colocar na conta do meu parceiro José Paz. Um raio-x do que aconteceu lá no Catar. Um abraço, bom final de semana. Não foi do jeito que o palmeirense estava esperando, isso tá todo mundo de acordo, né? O problema, minha gente, é que foi muito pior do que o palmeirense estava esperando. Além de não ter conseguido chegar nem na finalíssima do Mundial de Clubes, o Palmeiras acabou a competição em quarto lugar, o pior resultado de uma equipe sul-americana desde 2000, ano em que o torneio começou a ser organizado pela FIFA. E como desgraça pouca é bobagem, o Verdão acumulou ainda números bem ruins lá no Catar, vamos a eles. Entre os 6 times que jogaram a competição, o Palmeiras foi o único que não marcou um golzinho sequer nos 90 minutos, o que teve o pior percentual de finalizações certas. A equipe só acertou 4 chutes no alvo em 2 jogos e também o que teve a pior quantidade de passes corretos em todo o torneio. Números para serem esquecidos, assim como a participação da equipe nesse Mundial de Clubes.
Não, gente, eu tô assim, passada aqui com o Flávio. O Palmeiras chutou 4 vezes no gol. 4 vezes no gol em 2 jogos. Em 2 jogos. É isso aí. Olha lá, 4 vezes. E dessas finalizações certas, né? 4 em 2 jogos. Olha o passe 89% de passes certos. 683 em 2 jogos. E 683 Piores números de... Não, tá errado. Não é 89% de passes certos isso daí. Não é. Deve ser de passe errado. Eu acho que é de passe errado, pessoal. Deixa eu olhar aqui que o Celinho mandou. Acho que tá errado isso daí, ó. Deixa eu ver aqui. Passes errados. Ai, não sei. Passe certo? O Palmeiras teve algumas coisas assim, tipo, desde que existe o Mundial, só 4 times não fizeram gol no campeonato, né? É um time do Marrocos, um Al-Ahly dos Emirados Árabes e um time de Papua Guiné. Papua Guiné? Pois é. Poxa e vida. O Palmeiras, quer dizer, pra gozação tá uma delícia. Tá, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O Palmeiras, assim, todas as circunstâncias foram ruins pro Palmeiras, teve uma série de dificuldades, foi colado uma coisa na outra, o que complicou a vida mesmo. Isso já está aprovado, aconteceu com o River também, tomou de 3-0 do Al-Ain. Pior acerto de passe. Então, o time que teve o pior acerto de passe. 89% foi pior errado, acerto de passe. Foi muito mal, foi muito mal. Agora, para gozação vai valer eternamente, lógico. Mas, enfim... Flávio, vem cá, vamos fazer um exercício aqui rapidinho, porque o Palmeiras tem, pelo Campeonato Brasileiro, 6 jogos. E 2 jogos com o Grêmio para disputar a Copa do Brasil. Então vamos lá, Palmeiras e Fortaleza, domingo. Dá o quê? Fortaleza. Curitiba e Palmeiras, fora de casa, dá o quê? Acho que dá Palmeiras. Dá Palmeiras. Tem que dar Palmeiras. São Paulo e Palmeiras, no Morumbi. Pode ser a estreia do Hernan Crespo. Acho que vai dar São Paulo. Pode dar São Paulo. Pode dar São Paulo. Palmeiras e Atlético Goianiense, vai ser em casa, no Allianz Parque. Dá Palmeiras. Da Palmeiras. Né? Da Palmeiras. Atlético Mineiro e Palmeiras, possivelmente no Mineirão, fora de casa. Provavelmente da Atlético Mineiro. Atlético Mineiro. A gente tá, né? Como você disse, como é que você falou? Um exercício? O exercício de memória, para pensar no futuro do Palmeiras. Sim. Vamos ver. Então, para você, o Palmeiras vai ter 2 vitórias nesses jogos e o resto é derrota ou empate. Quer dizer, não vai ser vida fácil. Mas acho que ele vai ganhar a Copa do Brasil. Então, primeiro jogo, dia 28, contra o Grêmio e Palmeiras, lá no Estádio Olímpico. O primeiro é lá? É lá. Bom, ele vai empatar lá e ganhar aqui. Ganhar aqui. Dia 7/3 de março é o segundo jogo aqui. Então o Palmeiras pode ganhar ou perder um título no Allianz Parque, para completar a desgraça. Então, deixa eu falar. O Palmeiras teve 89% de passes certos, é isso. Teve. Mas, dos times, ele foi o pior time, porque os outros tiveram 92,9, 91, 90, entendeu? Ah, entendi. Então é isso. Agora, o Palmeiras teve 88, então 88,7% de passes certos. É isso. E 89,8% foi o Tigres. Olha como o Tigres foi só um pouquinho superior ao Palmeiras, né? Mas foi suficiente para ficar em terceiro lugar. Agora a questão são as finalizações, né? Assim, é um absurdo isso daí de finalização. Jogou muito mal. Isso aí é indiscutível. Acho que é uma série de atenuantes, não foi uma tragédia. Acho que outros times da América ficarão em 4º lugar. Mas jogou muito mal. Isso é indiscutível. As atuações do Palmeiras foram muito ruins. Eu só queria dar um recadinho pro Abel Ferreira, rapidinho. Tá. Ele falou aí que agora, para ele foi um aprendizado, e que ele é jovem, e que daqui para frente tudo será diferente, como diria aquela música do Roberto Carlos e do Erasmo Carlos. Agora, só que tem o seguinte, o fracasso pode acontecer 3 coisas. Pode ser uma experiência positiva, que eu espero que seja, pode não ter influência nenhuma, o cara ficar apático diante do fracasso, e pode ser uma experiência negativa também, né? Fracasso, diante do fracasso. Isso aí não sou eu que digo, quem diz é a psicologia comportamental. Então, meus amigos, vamos ver o que vai acontecer com o seu Abel Ferreira. Muito bem. Jonas Campos, de volta da nossa redação, para tentar esboçar esse time do Corinthians que enfrenta o Flamengo, talvez com a volta do principal jogador, né, Jonas? Pois é, Michele, muita expectativa. Isso porque o Juan Casares, equatoriano, camisa 10 do Corinthians, já treina normalmente com o grupo, recuperado de um problema na coxa.
vem trabalhando, agora ritmo de jogo é um outro problema, então talvez seja uma opção no banco de reservas. Muito difícil, né, pelo que a gente tem apurado aí, o Casares iniciar essa partida contra o Flamengo, que briga pelo título brasileiro, entre os titulares. Mesma situação do zagueiro Gemerson, já recuperado de um problema no joelho, vem treinando, mas não deve ser titular. O Bruno Mendes também vem numa boa sequência, então o Gemerson e o Casares devem ser relacionados, mas a tendência é que ainda não como titulares nessa equipe do Wagner Mancini, que não vai contar com o Gabriel e o Matheus Vital, ambos suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Então a gente coloca agora na tela um Corinthians muito parecido com o que empatou no meio de semana contra o Atlético Paranaense na Neoquímica Arena, uma equipe com o Cássio no gol, Fagner, miolo de zaga com Bruno Mendes, Gil e o Fábio Santos na esquerda, o Xavier aparecendo ali muito provavelmente na vaga do Gabriel suspenso e o Cantilho formando aí essa dupla de volantes. Um pouco mais à frente, o Arauz na armação das jogadas, o chileno deve ganhar sequência e o trio ofensivo leve, sem a referência, né? O Jô, mais uma vez, deve ser opção no banco de reservas com o Gustavo Mosquito, que vive grande fase, o Léo Natel e o Otero. A bola rola às 4 da tarde no Maraca, o clássico das multidões, Michele. Flamengo e Corinthians. E no primeiro turno, o Chicão não gosta nem de lembrar daquele 5-1 na Neoquímica Arena. Mas agora a história tende a ser diferente, já que o Timão briga por uma vaga na próxima Libertadores. Veremos. Veremos, né? Porque o abismo entre o time do Flamengo e do Corinthians é muito. Eu ia dizer isso, eu já vi times do Corinthians bem melhores do que isso. Bem melhores. Então, olha lá. Cássio, Fagner, Bruno Mendes, Gil, Fábio Santos, Xavier, Cantígio e Arauz, Gustavo Mosquito, Léo Natel e Otero. Dá para encarar o Flamengo? Não dá para encarar o Flamengo. Não dá. Quer dizer, futebol é futebol, né? Dá, vai entrar em campo. Não sei que você pegue o Arauz, faça ele recuar como volante, aí para jogar com 3 volantes, como diria o Alberto Helena Júnior. Cadê o mestre? 3 volantes. Aí sim. 3 volantes. Obrigado, mestre. Muito obrigado, mestre. É isso aí. Porque o Flamengo não vem para brincadeira. Olha o time do Flamengo. Deve jogar o Hugo no gol, porque o Diego Alves está machucado, né? O Isla, o Rodrigo Caio, Gustavo Henrique ou o William Arão. E quando o Arão joga contra o Corinthians, ele sempre marca um gol, tem isso para dizer, e Felipe Luiz pela lateral esquerda. Aí vem o Diego, o Gerson, o Arrascaeta e o Everton Ribeiro. Olha o Gabigol não vai dos jogar? caras. E na frente, Bruno Henrique e Gabigol. Pronto, sempre chora, gente. Nem entra em campo. Faz igual o Palmeiras, não devia nem ter ido. Já é verdade. Fala que aconteceu alguma coisa, furou o pneu do ônibus. Dá uns Covid, 11 com Covid. 10 com Covid. Pode acontecer que futebol é futebol, mas em tese... Em tese não tem jeito. Rigorosamente, quando você perguntou, dá para encarar, nós respondemos não. Bom, mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Vou sempre lembrar um jogo que eu assisti no Corinthians de São Paulo, em 74. Eu estava no Morumbi, o São Paulo com o Pedro Rocha, Gerson, Mirandinha, o Mirandinha que era do Corinthians, que foi para o São Paulo. Enfim, um timaço contra o Rato, que era o técnico do Corinthians, e o Sub-20 do Corinthians em campo, que não tinha mais jogador para jogar. Acabou 1-0, gol de Ivan terrível. E o Corinthians ganhou do São Paulo. É o russo esse daí? Não. Esse aí, o Ivan Terrível, que foi depois técnico do Corinthians. Não, eu sei. Um grande abraço. Na história tem um Ivan Terrível. Vocês vão falar uma coisa, é bom não criar expectativa. Acho que é bom não criar expectativa, porque de repente... Eu diria que é conveniente. É conveniente, né? O Corinthians, de vez em quando, tem um... Você ensina isso no coach, para não criar expectativas em cima das coisas? A expectativa é o tamanho da responsabilidade que você vai ter, né? E o tamanho da decepção que você tem também. Se você sofrer, exatamente. Não cria expectativa, a gente só se decepciona. Voltando para a nossa redação, agora com o José Paes, para falar do tricolor que encara o Grêmio com desfalques. Conta para nós, José. Pois é, Michele, 3 desfalques confirmados. Juan Fran, Igor Gomes e Pablo, os 3 estão suspensos. Tomaram o terceiro cartão amarelo diante do Ceará na última quarta-feira. E tem o Gabriel Sara, que está com estiramento na coxa e deve ficar fora dessa partida contra o Grêmio no final de semana. Então vamos ao provável tricolor paulista que vai entrar em campo no domingo contra o tricolor gaúcho. Thiago Volpe no gol, aí o Igor Vinícius na lateral direita, na vaga do Juan Fran, Arboleda, Bruno Alves e Reinaldo, Luan, Daniel Alves, Tietê e Hernanes ou Gabriel Sara, lá na frente
Luciano e Carneiro ou Vitor Bueno, time ainda comandado pelo Marcos Visoli, o técnico interino do Tricolor. Tá certo, Michele? Um beijão, bom final de semana para todo mundo. Bom final de semana, José. Escalação aí do São Paulo, então, que o Visoli tem pela frente. Coitado do Visoli, né? Coitado, pegou um abacaxi danado, hein? Olha, Thiago Volpe, Igor Vinícius, Arboleda, Bruno Alves e Reinaldo, Luan, Daniel Alves, o Tietê. O Hernanes vai jogar, o Hernanes. Ou o Gabriel Sara. O Gabriel Sara. Luciano e Carneiro, Vitor Bueno. Um outro. Um outro. Eu particularmente... Jogar os dois, né? Melhor jogar todo mundo. Não, pode os Mas não dois. é um time ruim do São Paulo. Não é. Atualmente Você é um acha time horrível? que está sem Você moral. acha pior que o do Corinthians? Não, pior que o do Corinthians não é. Eu acho que não é. O São Paulo tem um time melhor. Só que a fase do Corinthians hoje é melhor que a do São Paulo. Muito melhor. Por incrível que pareça. No segundo turno, o Corinthians hoje, se fosse contar o segundo turno, estaria na Libertadores já. Ô, Chico, se não tivesse perdido tudo aquilo com o Coelho... Com o Coelho tava lá. E com o Thiago Nunes, né? Já estaria classificado para a Libertadores. Mas, gente, olha o time. Tem nomes importantes. Por exemplo, Igor Vinícius, Luan, Tietê, Hernanes. Carneiro ou Vitor Bueno, essa dúvida é de lascar, né? Não, eu por isso. Nossa senhora, pelo amor de Deus. Aí você vai dizer, o Hernandes tem uma história maravilhosa. O Hernandes, né? Mas tem uma história, mas bem de infelizmente fora da área, já né? não dá mais, ele não tá legal. E ele sabe disso, né? Enfim, é outro que também é melhor não criar muita expectativa, não. Olha, eu não colocaria de jeito nenhum esse Carneiro em campo. Esse Carneiro é esquisito, ele é estranho, ele é grandão, lento, né, complicado, né? Eu colocaria o Vitor Bueno fácil no lugar dele, que pelo menos é mais rápido, é mais ágil. Se precisar jogar no meio campo, ele joga, né? Ele volta para ajudar. Um pouco o Lucas Lima, não é? Meio Lucas Lima, mas se ele não tomar aquele Lexotan... Um trio de meio campo com Vitor Bueno, Luan do Corinthians e Lucas Lima, nós teríamos um jogo lento. Pelo amor de Deus. Mas o Crespo não pode demorar também para assumir esse time do São Paulo. Não vai demorar, demorou o Thiago Assim Nunes, que ele né? chegar, ele já pega. Já vai pro trabalho, né? Vai sim. Mas o que ele vai fazer? Ele vai ensinar os caras a jogar bola? Não vai. Não, aí é mais o lado ensinar. de ânimo mesmo, de estímulo, não tem jeito. Eu particularmente acho que ele vai ter trabalho para recompor o lado psicológico desse time de São Paulo. Eu acho que ele vai ter trabalho nesse sentido. E eu já disse ontem aqui, e repito, ele tem o problema da língua, não são todos que entendem o espanhol, né? E aquele espanhol de Buenos Aires, né? Que se ele for falar o espanhol portenho, é complicado você entender. Uma vez eu estava em Buenos Aires numa loja, cheguei para comprar umas bijuterias junto com a minha mulher. Aí a moça que nos atendeu começou a falar portenho, eu falei assim, hablas portunhol, porque senão o Joey vai me embora, falei para ela. Aí ela falou, sim, vou hablar portunhol. Aí eu entendi o que ela queria e quanto custava o negócio, né? Aí acabei comprando, fiz boas compras para minha mulher. Agora, é difícil que ele venha falando portunhol. E devagar, despacito. Despacito. Ó, resultado da enquete. O fracasso no Mundial de Clubes vai influenciar no desempenho do Palmeiras no Brasileirão e na Copa do Brasil? Deu o quê? Ai, deu que sim. Abalou, né, gente? Abalou, sacudiu, balançou. 65% dos votos. Acabou. Domingo, Mesa Redonda Futebol Debate especial, 21h. Tem Mesa Redonda, tudo sobre a reta final do Brasileirão. Né, Flávio Prado? Sim, desafio para Miller e Vampeta. Quem vai desafiá-lo? Rogerinho, que é... Bom, vocês vão saber. Vocês vão conhecer o Rogerinho no domingo. Tchau, Chicão. Tchau, Flávio. Tchau, valeu. Tchau, até domingo.